que importa o hino nacional para a educação? Imagina, a educação está caindo aos pedaços. Eu, na verdade, acho que deviam fechar o Ministério da Educação. Tipo de discussão. Você não pode criar uma lei para isso. Porque amanhã eu estou dando aula de darwinismo e um menino, filho de um evangélico, pode achar que eu estou pregando ateísmo. Ou ao contrário, eu posso estar dando aula sobre Santo Agostinho, que é um santo. Já dei muita aula tanto de darwinismo quanto de Santo Agostinho. E um menino, filho de um psicanalista ateu tarado, pode achar que eu estou pregando Santo Agostinho para o filho dele. Eu não confio tanto nos pais assim. Por que a proposta do ministro de filmar a escola, não sei o que, mandar para Brasília é um absurdo do ponto de vista da democracia? Porque a escola é um corpo intermediário, o Estado não tem que se meter na escola. Esse lado aí dos costumes do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, pode criar um tamanho rolo que pode pôr o governo dele abaixo. Eu acho mais difícil você ser mesquinho e feliz do que você ser inteligente e feliz. A mesquinharia acho que é ruim na vida. Meu convidado de hoje, Luiz Felipe Pondé. Filósofo, escritor, palestrante, professor, doutor em filosofia, pernambucano. Pondé. Isso aí. Simplesmente Pondé. Que também é um bom nome, né, para usar. É um sobrenome forte, né? Que é na realidade da Bahia. Na Bahia todo mundo conhece. Ah, é? Pondé, e o Brasil, como vai? Como vamos nesse país? Eu acho que Meninas usam rosa, meninos usam azul, canta-se o hino nacional nas escolas, se bem que eu gosto da ideia de cantar o hino. Eu cantei muito o hino nacional. Eu cantei na muito escola. também, gosto disso. Acho que é bom aprender o hino. Eu acho assim, Leda, eu acho assim que no primeiro momento assim, o governo Bolsonaro, ele está, como disse o FHC, abusando da bagunça do início de todo o governo. O FHC deu uma entrevista muito boa na Folha em que ele diz, olha, todo início de governo é uma bagunça, mas o Bolsonaro está abusando da bagunça. Quer dizer, ele como administração, não necessariamente ele pessoa. Batendo cabeça, fala uma coisa e depois volta. Só que eu acho que tem que quando você fala do hino nacional, que eu também não vejo nenhum problema em cantar o hino nacional. Acho que o problema está no modo como ele fez, no pedido de ler a carta e no pedido de gravar com o celular. Quer dizer, tem várias camadas a questão. E que cantar ou não o hino nacional não é o problema da educação no Brasil. Então, assim, a impressão que dá é que você tem um núcleo ali no governo Bolsonaro, que esse núcleo é um pouco de costumes, que é um núcleo, inclusive, muito próximo dele, digamos assim, o Bolsonaro de raiz, né? Muito próximo do Bolsonaro de raiz, que é esse núcleo conservador, que fica flertando com a nostalgia de ditadura, que fica com essa história de azul cor-de-rosa e que tem uma vocação um tanto autoritária. E esse núcleo, que inclusive está próximo dos filhos dele, né? Eu acho que essa parte do governo Bolsonaro, Leda, se ele não ajustar essa parte, ela pode criar tamanha confusão no governo, dos seus núcleos que me parecerão que são núcleos mais competentes, que é o Guedes e o Moro, vou fazer uma síntese, né? Esse lado aí dos costumes do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, pode criar um tamanho rolo que pode pôr o governo dele abaixo, por confusão. É mesmo. Eu acho que é uma coisa entre os filhos e esse povo. O que importa o hino nacional para a educação? Imagina, a educação está caindo aos pedaços. Eu, na verdade, acho que deviam fechar o Ministério da Educação. Eu já pedi isso várias vezes. Fecha o Ministério da Educação, não precisa. A educação pode ser administrada, se a gente quiser um nível de prefeitura, se a gente quiser um nível de, como se fala, um nível de governo, que seja da prefeitura. A educação não precisa estar centralizada. Porque 3 caras em Brasília inventando história. A educação deve estar na mão da prefeitura e na mão das escolas. A gente não precisa de governo para organizar a educação. E essas coisas de ser contra ou a favor? Aí vamos lá, escola sem partido, educação em casa. Tem várias discussões no momento, né, sobre educação. Esse do acabar com o Ministério, não sei. Porque já é tão bagunçado com o Ministério. Eu não acho que tem que acabar com todo o Ministério. Acho que o Ministério da Educação não faz falta. O Ministério da Educação não faz falta? Acho que não. Você acha que não? Acho que não. Acho que são burocratas que inventam sistemas loucos de
de aferição de qualidade, que são altamente duvidosos, que inventam cadastros e burocracias para encher o nosso saco, que trabalha no chão da sala de aula, certo? Que atrapalha a nossa vida, que cada hora vem um, que nem esse cara que acha que descobriu uma coisa que tem que ser feita, educação. Eu já escrevi colunas assim, fecha o Ministério da Educação, entrega a parte que tem que haver um certo acompanhamento às prefeituras e o resto a coordenação das escolas. E deixa os especialistas em educação, que estão no chão da sala de aula, que lidam diretamente com a educação, decidirem de uma forma um pouco mais liberal. O que eu estou falando é puramente liberal. Deixa um pouco solto isso daí, porque o Ministério da Educação só atrapalha. O do PT atrapalhava, esse atrapalha, já está começando a atrapalhar. Agora, com relação à escola sem partido e escola em casa, que você falou, a minha impressão é a seguinte: o Brasil, ele nunca teve uma, digamos assim, uma presença de um pensamento liberal, né? Compreendido como liberal em economia, liberal em costumes, liberal em política, no sentido de reduzir a ação do Estado em algumas coisas. Não que o Estado tenha que acabar, não é isso. Então, acho que quem nunca comeu... como é que é aquele ditado? Melado, quando come se lambuza. Porque aí começa essa história de escola em casa... Porque nos Estados Unidos tem escola em casa. Eu não estou convencido de que você não deve... Porque escola não é só escola. Assim, tudo bem, pode ter pais que podem ensinar os filhos. Eu não duvido disso. Que tem um tempo. Precisa ter tempo, né? Tempo para ensinar. Dinheiro para contratar gente. Que aí você vai terceirizar, trazer professores para dentro de casa. E assim, mas escola não é só isso, né? Escola é socialização, né? Na escola você aprende a gostar de pessoas, aprende a odiar pessoas, aprende a ter que viver com quem você não gosta, aprende a lidar com mecanismos de lidar com tensões de todos os tipos. Escola não é só... Pessoas diferentes de você. Então, eu não sou muito convencido dessa história de homeschooling, como eles falam nos Estados Unidos. Os liberais ficam todos... E com relação à escola sem partido, eu já falei isso várias vezes, acho essa ideia de criar uma lei, e o Bolsonaro mesmo na campanha estimulava os alunos a gravarem um professor pregando. Os professores são na maioria de esquerda? Que nem jornalistas. A maior parte, não é que prega, mas a maior parte usa uma bibliografia que enviesa os alunos à esquerda, é verdade. Agora, isso só pode ser resolvido na medida em que isso é aberto à discussão pública, em que as pessoas debatem isso na mídia, como vem acontecendo, que aí começa a aparecer jovem que pede indicação bibliográfica de tal coisa, um coordenador que discorda da posição, ou um professor mesmo que começa a trazer outro tipo de discussão. Você não pode criar uma lei para isso, porque amanhã eu estou dando aula de darwinismo e um menino filho de um evangélico pode achar que eu estou pregando ateísmo. Ou ao contrário, eu posso estar dando aula sobre Santo Agostinho, que é um santo, já dei muita aula tanto de darwinismo quanto de Santo Agostinho. E um menino filho de psicanalista ateu tarado pode achar que eu estou pregando Santo Agostinho para o filho dele. Eu não confio tanto nos pais assim. É uma coisa que eu aprendi em 25 anos dando aula. Às vezes o aluno tem um problema, quando o pai vem é pior. É pior do que o aluno, entendeu? Então, acho que tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas há uma coisa que a gente tem certeza é que a educação no Brasil não vai bem, né? Sim, eu acho que... Porque todo governo, todo mundo que chega e faz campanha fala isso, né? Vamos mudar a educação, vamos fazer a educação é fundamental, mas ninguém toma uma atitude concreta. Assim. Porque as escolas caem aos pedaços. O retorno da educação é muito... falar da educação funciona na hora do palanque, mas o retorno de educação é muito lento. É muito lento o resultado. Se você constrói metrô, se você constrói ponte, se você constrói o prédio da escola, certo? O prédio da escola aparece. Mas a atividade da educação é uma atividade que tem uma certa invisibilidade.
ela é meio invisível. É por isso que a gente não tem saneamento básico. É, isso aí. Exatamente. Então, é porque é invisível, inclusive. É invisível. Então, assim, então o que acontece é que a educação, eu costumo dizer, já disse isso várias vezes no Jornal da Cultura, acho que a primeira decisão, possivelmente, seria aumentar o salário dos professores. Eu sei que tem gente que não concorda comigo, mas eu acho que se os professores ganhassem 10 pau por mês, já melhorava muito a educação. Primeiro, você atrair mais gente estimulada, essas pessoas teriam uma vida um pouco mais organizada, certo? Teriam mais perspectiva, seriam menos sofridas, a educação teria mais investimento pessoal. Eu sei que muitos professores trabalham como sacerdócio, né? Eu sei disso, mas sacerdócio é uma coisa que cansa, se você não tiver muita fé. Você, pelo visto, tem muita fé, porque você está há 25 anos fazendo Mas isso. eu trabalho em universidade, né? Um pouco diferente, né? de... Mas eu gosto de dar aula. Hoje eu dou menos por causa da minha agenda e tal, mas eu estava dando aula agora, eu me divirto dando aula. Eu gosto de dar aula em universidade, assim. É, porque também é outro patamar, né? E assim... Deve ser mais estimulante. E assim... O aluno de graduação, agora há um ano e pouco eu deixei de dar aula no mestrado e doutorado da PUC e organizei o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, que é um laboratório de pesquisa que tem cursos livres e tal. Já está rodando desde o final do ano passado. Mas na FAP ainda dou aula de graduação. E o aluno de graduação, quando você consegue se conectar com ele é mais envolvido do que o aluno de mestrado e doutorado. Porque o aluno de mestrado e doutorado, ele é mais maduro, sem dúvida. Mas ele é mais comprometido. Muito já tem filho, já está ali para tirar diploma, fazendo carreira, com a preocupação um pouco mais... Em busca do título. mais estratégica. Enquanto que o aluno de graduação ainda é meio moleque. Está ali com 20 anos, 19. Se você consegue se conectar com ele e falar com ele, a conversa é mais legal. E você se conecta bem com eles, mesmo não sendo uma pessoa de esquerda? Sim. Primeiro porque ao longo dos anos eu fui construindo uma prática do que dar em sala de aula. Eu dou aula basicamente de literatura clássica. Então eu discuto tragédia, Shakespeare, Dostoiévski, Machado de Assis. Então isso já cria uma certa camada que distancia do debate cotidiano da política, eu quero dizer. Ao longo de 18, por exemplo, eu passei o ano de 18, um passeio no parque, como falam os americanos. Nenhum problema. E também, Leda, pelo seguinte, porque como eu convivo com eles diariamente, a gente acaba construindo uma relação que vai um tanto além dessa imagem, inclusive de que alguém como eu, que não é de esquerda e é liberal, tem alguma coisa a ver com imagens de reacionário ou imagens de alguém que acha que mulheres têm que ficar no fogão, sabe? Esses clichês assim. Então, e aí muitos deles acabam me seguindo nas mídias sociais, né? E, claro, coisas como Coluna da Folha está um pouco acima do repertório cotidiano deles, de gente mais idade, mais madura. Mas aí eles acabam entendendo melhor o que eu penso, e como todo mundo que me acompanha, me lê, sabe que eu estou muito longe da imagem dessa polarização, ou você é Haddad ou é Bolsominion, entendeu? Então, de fato, eu nunca tive problema. Que bom, né? Nunca. Nem dos anti-18. Olha que foi um ano, né? Foi, mas eu não tive nenhum problema. Falamos coisas assim... A gente discute democracia quando discute tragédia. Porque nasceu na democracia ateniense, a tragédia, século V. Então a gente discute a tragédia ateniense. A democracia ateniense. É claro que isso resvala em discussões da democracia hoje. Mas a gente está discutindo lá Platão versus democracia, Sócrates, dramaturgos de tragédia, Sófocles, coisas assim. E você acha que a democracia é a melhor forma de governo? Não tenho nenhuma dúvida. Até a democracia é um regime histórico que depende de uma série de fatores. O voto direto é só um deles. É um regime a democracia que a gente conhece é o resultado de um processo que tem um pé na França, na Revolução Francesa,
tem um profundo pé no processo britânico, e aqui no Brasil a gente conhece menos, porque a nossa bibliografia é muito francesa, e outro pé nos Estados Unidos, na literatura produzida nos Estados Unidos ao longo do século XVIII e XIX, refletindo sobre a democracia americana. E a democracia, ela é um processo que depende de autores como Locke, no século XVII, que introduziram a noção de espaço privado na política, tipo, o soberano, ele tem que aprender a limitar o poder dele sobre mim, certo? Quer dizer, ele não tem que se meter na minha vida. Aquilo que em inglês se fala mind my own business, que é o credo liberal por excelência. Então, a democracia é um regime que reúne voto direto, espaço privado político, reúne o que os americanos chamam de checks and balances, que são vários poderes, federação, estado, município, reúne corpos intermediários, sindicatos, igrejas, escolas. Por que a proposta do ministro de filmar a escola, não sei o que, mandar para Brasília é um absurdo do ponto de vista da democracia? Porque a escola é um corpo intermediário, o Estado não tem que se meter na escola. Tem que saber o que está acontecendo dentro da escola. É claro que ele tem que saber se tem alguém matando alguém dentro da escola. Né? Agora, quem diz que eu, como um professor, confio tanto num sujeito que está lá em Brasília decidindo o que eu tenho que fazer? Eu, como professor, quem disse que eu confio tanto nele assim? Eu não confio. Né? Por que eu tenho que confiar? Né? Quem é ele? Eu não estou falando especificamente desse ministro. Né? Estou falando da ideia geral. Por quê? Então, a democracia, ela é um grande regime porque ela limita o poder. É por isso que ele é o melhor regime que a gente... Porque limita o poder. Uma coisa que me impressiona muito nos governantes, e não é uma questão Bolsonaro só, a Dilma, o Temer, etc., todos, Fernando Henrique, por que eles não dão um Google nas pessoas que eles vão nomear, né? Eu não entendo isso, porque eles são surpreendidos por um, porque fez não sei o quê, o outro fez não sei o quê, mas é tão fácil hoje em dia. Porque se fosse quando eu estava no colégio, né, era tão difícil. Quando eu cheguei no jornalismo, a gente ia para o departamento de pesquisa, tudo empoeirado, pegava aqueles recortes de jornal velho para pesquisar sobre uma pessoa. Hoje a gente vai lá, Luiz Felipe Pondé, não chegou nem... Se botar Pondé, já foi. Então, né? E já descobriu um monte de coisa a seu respeito, então não tem sentido. Então, eu acho que serem surpreendidos. Eles iam contratar alguém de 14 anos, certo? Pegava um menino de 14 anos ou uma menina, menor aprendiz, colocava em Brasília e dava o nome das pessoas e mandava Guga. O menino ou a menina ia descobrir em 5 minutos uma porrada de coisa. É impressionante mesmo. No caso do Bolsonaro, especificamente, com todo o discurso contra a corrupção, que foi importante para ele ser eleito, toda a ideia de ser fora do sistema, que na verdade sempre foi do sistema. Mas ele está aí há muito tempo e nunca teve nenhum grande escândalo ao redor dele, ele era baixo clero, mas tudo bem. Ele constrói uma campanha em cima da ideia de não corrupção e começa a tropeçar, laranja para laranjal, como diz a Folha de São Paulo, o laranjal daqui, o laranjal de lá. Não tem sentido. Né? Não tem mesmo, é incompetência mesmo. Não sei o que acontece, eles tomam água diferente, porque pira, entendeu? Como assim não pesquisa as pessoas? Não... É a mesma coisa do cara, do político hoje continuar corrupto. Não é? Depois de tudo que está acontecendo, os caras continuam achando que pode. A morte da privacidade vale para todo mundo. É verdade. Agora, eu acho que os políticos estão cada vez mais malucos. Você não viu o Sérgio Cabral? Do Rio de Janeiro. Admitir agora que é corrupto, que roubou sim, aquele dinheiro do doleiro era meu sim. Será que ele encontrou Jesus? Sim. Que é uma coisa que acontece muito quando você está preso, cadeia, né? Por causa do sofrimento e tal. Olha, assim, esse discurso dele parece um pouco o discurso de alguém que está passando por uma redenção. Sabe uma redenção? Está passando por um processo de à la Dostoiévski, dos presos na literatura do Dostoiévski, que fica preso e durante o período da prisão acaba passando por uma transformação interior. Ele se tornou sincero. Essa é a imagem que passa. Que ele está confessando os crimes dele. Isso no primeiro momento. Você tem, essa é uma possível interpretação. Eu acho que essa é a interpretação que ele quer dar, certo? Porque é uma verdade. Tem pessoas que passam por transformação
na prisão. Inclusive, o conceito de condicional está ligado a isso. E os especialistas ficam analisando o preso lá para tentar dizer se ele está falando a verdade ou não, para deixar ele ficar na rua, né? Sob condicional, como se fala. Em inglês eles falam on parole, né? Agora, é também possível que ele esteja mudando a estratégia, no sentido de se mostrar mais sincero, mais consciente, menos mentiroso, mais honesto, e com isso ele consiga algum tipo de simpatia pública, de atenuação da pena, né? Talvez seja isso. Talvez a questão do vício, né? Ele é viciado em dinheiro, logo ele talvez ele falou isso. Tratamento. Ele falou do vício. Quando ele falou, admitiu que ele tem o vício do dinheiro, do ele poder, não conseguia se controlar. Tem alguma coisa ali que me faz pensar que ele viu ele vai, saída por ali. Ele vai pedir para ser tratado como alguém que sofre de uma compulsão. Né? Talvez. O que o Clinton falou na época que a Mônica Lewinsky falou da história que ela tinha feito sexo oral nele. Ele falou que ele tinha uma compulsão, alguma coisa do tipo, não consigo me controlar diante de estagiárias. Uma espécie de compulsão, assim, que é uma novidade no mundo, certo? Uma situação que é nova no mundo. Mas eu acho muito distante, acho difícil que ele consiga colar o Cabral. A palavra vício é uma palavra que parece dizer assim, sou viciado em drogas, sou viciado em sexo, como a história do Clinton, então não consigo me controlar, mas acho distante, acho difícil pegar isso aí. Tão difícil. O que você acha dessas palavras hoje, assim, esquerda e direita? Você acha que elas ainda cumprem o seu papel definido? Eu acho... Está tudo meio tão misturado. Eu acho que a palavra esquerda, ela ainda cumpre... Eu não vou falar do mundo, porque complica mais ainda, porque essa questão não é só do Brasil, né? Mas focando aqui em nós, no Brasil, no que a gente está vivendo, eu acho que a palavra esquerda, ela ainda cumpre um papel mais tradicional. Parece um absurdo o que eu estou dizendo, mas é assim. Que é mais tradicional no sentido, quando você fala que uma pessoa é de esquerda, você tem um espectro que é um pouco mais claro, assim. Ela é contra a desigualdade social, ela é a favor da defesa das minorias, isso não significa a priori que ela seja a favor da destruição da propriedade privada, mas o espectro mais à esquerda ainda fala disso, apesar de que parece uma ideia completamente absurda. Mas a ideia da esquerda, me parece que ela faz uma gestalt ao redor da noção de que eu sou humanista, de que eu me preocupo com o ser humano. Sou do bem. Sou do bem, exatamente isso. À direita, acho que o significado semântico é mais instável, porque direita no Brasil inclusive por conta da história da ditadura, Guerra Fria, da ditadura no Brasil, no meio da Guerra Fria, direita no Brasil, a palavra ainda está muito recoberta de defesas do ditador Stroessner, por exemplo, ou defesa de torturadores, de ser simpatizante de ditaduras. A palavra direita no Brasil ainda tem esse sentido. Tem esse peso. Ela ainda tem esse peso. Então, se alguém pergunta para mim, você é de direita? Eu digo, olha, se com isso você quer dizer alguém que é liberal, a favor da liberdade do indivíduo, da liberdade da economia, da defesa da propriedade privada, então sim. Se com isso você quer dizer alguém que é a favor da coerção de costumes, contra o casamento gay, a favor de regimes totalitários, não. Então, isso que eu quis dizer. Acho que a palavra esquerda no Brasil, ela ainda é tradicionalmente, mas o significado dela é um pouco mais claro de você se colocar. Direita no Brasil é pouco claro e exige o que a gente chama exige nota de rodapé, hipótese ad hoc, sabe como se fala em filosofia? Tem que explicar. Tem que explicar, exatamente. Porque senão fica assim, tipo, é do mal. Quer que todo mundo morra. Porque não necessariamente uma pessoa ser de direita quer dizer que ela queira que não haja uma melhor distribuição de renda.
Não. Porque as pessoas passem fome. Não tem Não, sentido isso. não tem, mas quando você diz que é de esquerda, isso já está claro dentro da A outra definição. pessoa tem que dizer, eu sou direita, mas Eu eu sou legal. Eu uso a expressão liberal. Acho que no Brasil, não acho que a expressão liberal seja clara. Nos Estados Unidos, por exemplo, liberal é esquerda. Liberal é esquerda. Por isso que confunde mas aqui né? no Brasil, no debate que a gente usa a expressão, o nosso sentido de liberal é europeu. A gente não pegou o sentido da palavra americano. Liberal europeu é no século XVIII e XIX, onde surge isso. Liberal europeu é alguém que é a favor das mudanças trazidas pela burguesia, pelo mercado econômico, pelas mudanças de costumes trazidas pela urbanização, enquanto que o conservador, isso no universo histórico europeu do 18 e 19, está associado à aristocracia da terra, a costumes mais que a gente chamaria do universo rural, digamos assim. Tanto que se você pegar século XVIII no Reino Unido, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, você tem os Tories, que representavam a aristocracia da terra. Você tem os Whigs, que representavam os interesses dos burgueses urbanos. Esses eram os liberais. Né? E é assim que os ingleses se referem. O que aconteceu é que com o surgimento de partidos como o Partido Trabalhista Inglês, os Whigs e os Tories se juntaram. O Nick Clegg tentou reavivar o Partido Liberal algum tempo atrás, né? Mas está muito perto do Partido Conservador na Inglaterra. Acabou ficando muito perto. Conservador no sentido... O conservador inglês é aquele que não acredita em grandes invenções do Estado. É assim, Lida, o pensamento conservador na Inglaterra ele é derivado do pensamento liberal inglês, historicamente. Ele é um ramo do pensamento liberal. Ele é fruto de um ceticismo com relação à capacidade do Estado inventar formas, engenharias sociais. Então, a terminologia é muito complicada historicamente. Por isso que eu acho que no Brasil o melhor é dizer assim, no meu caso, olha, eu sou simpatizante da visão liberal de mundo. É mais do que eu sou na linguagem brasileira. Entendeu? Fica mais perto. E você é um tradutor da cultura também para o Brasil, né? Os livros que você faz, o Politicamente Correto, esse que eu acabei de receber, que eu adorei, um pequeno tratado sobre questões menores. E a filosofia do cotidiano, Filosofia do cotidiano, porque fica bem... Você tem uma preocupação em se aproximar das pessoas não tão letradas quanto você. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, entendi. E que eu acho que é uma grande contribuição, né? Porque se você também só fala com seus pares... Você não inclusive expande... porque os pares não falam muito entre si, né? Os pares fazem mais política entre si. Ou se odeiam ou fazem política entre si. A universidade sobrevive apesar de si mesma, né? Da sua burocracia e da sua política interna. Sim, Leda. Eu já contei isso algumas vezes em vários lugares. Eu, quando entrei na faculdade de filosofia, eu tinha um objetivo, era dar aula, estudar. Essa decisão foi uma decisão que foi sendo amadurecida ao longo da medicina. E assim, eu me lembro, então, no primeiro ano de medicina, eu era um leitor assíduo do Paulo Franz. Lia toda semana. Ele escrevia quintas e sábados. Depois ele muda para o Estadão, nos últimos 7 anos ou 6 anos da vida dele. Mas ele escreveu muito tempo na Folha. E eu pegava a Ilustrada, isso na faculdade da USP, eu dizia assim, eu vou escrever aqui. Era meu objetivo desde o primeiro ano. Por que isso? Primeiro porque eu achava, no caso da Folha especificamente, que eu era assinante da Folha há 500 anos, e porque eu achava que a Folha tinha maior penetração no debate, o que é fato. Né? E depois, porque eu entendia que não adianta fazer filosofia só na sala de aula, que é o que você está dizendo. Então isso já fazia parte da minha intenção. Ser um intelectual público, como a gente fala. E você que é um conseguiu. termo que vem da França. Então, eu consegui. Consegui. E ainda permanece escrevendo na Folha. Sim, assim, começou tudo escrevendo na Folha, né? Quer dizer, daí foi que abriu espaço. Mas eu achei muito legal. Esse aqui também está muito bom. Esse livro
Eu, inclusive, esse livro ele foi fruto de uma reflexão assim, como está no começo do livro, que é a ideia do despertar em filosofia, né? Que é um conceito em filosofia, despertar do sonambulismo, como se fala em filosofia, e você viver um sono dogmático, assim. E então, aí eu vou te contar uma coisa. Eu, quando escrevi Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, 2012, um leitor me reconheceu no aeroporto um dia, ele falou assim para mim: Pondé, seu livro é ótimo, adorei seu livro. Posso lhe fazer uma crítica? Aí você já fica com o coração na mão, né? E quando é construtivo é pior ainda, né? É melhor alguém que já chuta o saco. E ele falou assim: eu li o livro no voo até Nova York e não consegui acabar. São Paulo, Nova York. Li na volta. E aí eu já tinha ficado lá uns dias, tinha perdido o fio da meada, tive que voltar. Da próxima vez, escreve um livro que dê para eu ler no voo São Paulo, Nova York. Eu nunca esqueci disso. Olha o tamanho do livro. Tá perfeito. Então, vai dar certo. Você pega ele, lê São Paulo, Nova York, e você lê ele num voo. Eu andei lendo alguns trechos, tem umas coisas muito legais que você fala, tipo, você debocha de muitas coisas legais. Eu não posso agora falar no que eu pensei, porque vai ficar feio para mim, mas vamos no marketing do comportamento. Né? Há um marketing de comportamento hoje. Né? Sim, sim. Esse marketing de comportamento é você viver projetando uma imagem do estilo correto de vida que você deve ter. Então você tem que gostar de determinadas coisas, né? Ter certas opiniões. Não pode. Nem sempre significa que você pode ter você quer ter essas opiniões. Não, você tem porque você quer que os outros achem que você tem. É mais ou menos a diferença entre o Google, o Instagram e o Facebook. Instagram e Facebook você mente. É marketing. Você projeta o que você queria ser. No Google você é o que você é. Por isso que no buscador você pergunta exatamente o que você precisa. Então, os homens perguntam: como fazer com que o pinto seja maior? Não interessa o quão inteligente ele é. E as mulheres perguntam: como saber se meu marido é gay? Por que meu marido não quer transar comigo? Como saber se ele tem amante? Isso no Google. Então, quando você vai rastrear, no Facebook ela está falando que é lindo, ele janta e faz jantar para ela. No Google ela está perguntando como saber se meu marido tem uma amante. O marketing de comportamento está do outro lado, né? Está no Instagram e no Facebook. Você é um fã incondicional, também sou, do Nelson Rodrigues. Sim. Né? Você cita o Nelson aqui muito também. Me formou a leitura do Nelson Rodrigues, assim. Como a do Paulo Francis, que eu falava antes. Também. Me formou, E me formou também no estilo, né? Escrever. Uma coisa que eu aprendi muito na Folha, no jornalismo, é aprender a escrever. Porque tem uma coisa em escrever que é você lembrar que tem alguém que vai te ler. Na academia a gente não sabe disso. A gente escreve, dane-se quem vai ler. Veja que alguns livros de acadêmicos são impenetráveis. Só ele e a mãe dele entendem. Que já conheci ele desde pequeno. O jornalismo ensina, você sabe muito bem isso, mais do que eu. O jornalismo ensina você que tem um receptor do outro lado. Então, o que você escreve, alguém tem que saber, tem que entender o que você está escrevendo. E na televisão você tem que escrever para a televisão e ler em voz alta, porque aí você percebe um monte de bobagem que você está falando. Que é a diferença entre escrever e ler. Né? Que você vai estar escrevendo para alguém ler ou para você mesmo ler. Né? Então, escrever é muito legal. Essa coisa de... Eu tinha um chefe no jornalismo que dizia: ou é fácil ou é impossível. É uma boa, verdade, não tem nada no meio. Não. Né? Ou é fácil, para você é fácil, ou para você vai ser impossível, não vai dar certo. Então, ou as pessoas entendem ou ninguém entende coisa nenhuma. Apesar de que às vezes é incrível, você faz a coisa super assim, tem sempre alguém que não entende. Não entende. E nas redes sociais mais ainda. Aí é óbvio. Aí isso é descomunicação total. Eu não sei se não leem ou se não sabem ler. Essa que é a minha dúvida. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? E tem um pouco de projeção de você sobre o que está posto lá. E aqui no caso da política, por exemplo, de um empobrecimento com a tal da polarização. A militância empobrece a semântica, como se fala, né? Empobrece o significado das palavras.
Você acha que o jornalismo brasileiro está numa crise, né? De modo geral, assim. E isso não é culpa do Bolsonaro. Ele pode até ter agravado essa situação, mas ela já vinha se arrastando. Você acha que a Folha mudou? Você acha que a Folha ainda hoje é relevante como era antes? Que ela tem uma preocupação com a diversidade de opiniões? Porque às vezes eu vejo programas de televisão e fico pensando, todo mundo é amigo, todo mundo concorda, não tem uma pessoa que faça o outro lado. Que apresente o outro lado. Que discuta, que diga, não estou vendo assim, eu não... Entendeu? Não tem um Pondé e um outro à esquerda mesmo, claramente, sabe? Não... Na Folha tem. É aí que tá. Folha... Começando pelo começo da tua pergunta. Que eu vejo duas respostas possíveis. E eu não sinto, em 10 anos de coluna sistemática na Folha, eu não sinto nenhuma mudança na Folha. Né? Assim, do meu ponto de vista de colunista, nenhuma mudança, no sentido de que a gente continua completamente livre, sem nenhuma intervenção, o jornal continua plural, você continua tendo, por exemplo, como você está falando, eu e o Safatli, eu escrevo na segunda, ele escreve na sexta, eu abro a semana, ele fecha, a semana dos dias úteis, eu quero dizer, você continua tendo o Mário Sérgio Conte no sábado, o João Pereira Coutinho na terça, certo? Também é um liberal como eu, e o Mário Sérgio Conte é mais próximo do Safatli, esquerda. Então, assim, agora, quando nós nos encontramos, então se a gente se encontra num almoço, na redação, alguma coisa assim, é um evento social, é todo mundo educado, ninguém vai bater boca. Claro. Certo? Uma coisa que eu aprendi em televisão, aí falando da minha experiência no Jornal da Cultura de 8, 9 anos, semanalmente, o que eu aprendi, você sabe muito bem disso, é que na televisão, qualquer discordância mais calorosa parece um barraco na frente das câmeras. Porque a televisão é uma sala de estar, você entra na sala de estar das pessoas. Então, qualquer coisa mais intensa parece um barraco. Então, o que as pessoas educadas fazem na televisão? Atenuam os conflitos. Falam de forma... E aí eu chego na segunda parte da tua pergunta. Eu acho que, sim, às vezes é difícil você ter, digamos, um confronto do ponto de vista da televisão. Porque, inclusive, o receptor perde. Porque quando você começa a bater boca com uma pessoa, imagine se eu e você que vão bater boca, a gente começa a falar ao mesmo tempo, e o cara lá não ouve. Não ouve, é verdade. Então, em televisão, você não pode bater boca, se você está preocupado com a comunicação. Você fala... Depois eu falo, isso já implica numa certa regra de educação doméstica. Isso parece fazer que não tem discussão. Agora, eu concordo com você que há uma tendência, durante muito tempo, houve uma tendência muito grande de ser mais à esquerda, né? Não acho que a tendência mudou, acho que continua sendo uma tendência mais à esquerda. Acho que o governo Bolsonaro não está precisando de oposição, porque ele mesmo é a oposição dele, criando o problema. Agora, do ponto de vista da imprensa escrita, eu acho que a gente é mais livre quando escreve. Então, eu escrevo uma coisa, o Contardo escreve outra, o Safatli escreve outra, e todos nós estamos dentro da Folha, todos nós sentamos para almoçar junto quando tem almoço na redação, conversamos, damos risada, falamos de outras coisas, de repente falamos de política, vamos e voltamos. Então, assim, a minha sensação nesses 10 anos de Folha é que nada mudou. Pelo menos para nós, nada mudou. É interessante você falar essa história que o Bolsonaro não precisa de oposição, porque a cada dia surge o próprio governo cria um conflito, né? E o último conflito, ou o mais recente, porque a gente está gravando a entrevista, então pode ser que haja um daqui a meia hora, mas eu vou ficar nesse, que é de ontem. Você já está fazendo uma previsão provável, né? Pode ser. Foi a nomeação da Ilana, né? Sim. Ilona, né? O nome assim. Sim, Ilona, eu acho. Uma pessoa super de esquerda, completamente diferente da... Porque as coisas têm que ficar muito claras. O Bolsonaro foi eleito, Sim. né? Com aquelas propostas... O conjunto o conjunto da obra dele. Sim. Quem não gostava daquilo não votou nele. Sim. Ponto. Sim. Né? Mas já se espera que seja aquilo. Então não adianta ficar batendo naquilo, porque 4 anos batendo, porque é aquilo que ele deve fazer, porque ele foi eleito para isso. A plataforma foi eleito com essa dele. plataforma. Aí o Moro vem e faz a nomeação de uma moça que defende tudo ao contrário. Sim. Isso é bom? Eu acho que é bom.
Eu acho que é bom, inclusive, para dar ao governo Bolsonaro um pouco de respiração maior, sabe? Mais elasticidade na dinâmica dele. Inclusive porque o governo Bolsonaro, tudo bem, ele foi eleito com a plataforma, mas ele é o governo do Brasil. Não é só dessa plataforma. Ele não é só das pessoas que votaram no Bolsonaro. Tem que juntar as duas plataformas. Então, e eu acho que o Moro e o Guedes, eles têm um pouco essa função, além de serem, me parece, o corpo de competência do governo do Bolsonaro, os dois, né, e os dois com seus grupos, eles representam um corpo de competência do governo Bolsonaro, mas eu acho que sobrou para eles, de certa forma, fazer um papel que é lembrar a outra ala do governo Bolsonaro que o Bolsonaro é presidente do Brasil todo, de todos os brasileiros. Mesmo aqueles que não votaram nele. Isso faz parte das regras básicas da democracia, né? E, portanto, se o Moro julga que a Ilona, ou seja lá quem for, que uma determinada profissional ou um determinado profissional cumpre a função para exercer tal cargo, eu acho que é, inclusive, oxigênio para o governo, para a noção de representatividade em democracia. Quando você fala do cotidiano, você fala também do feminismo, que é uma bandeira da esquerda, né? Do empoderamento das mulheres, e que você brinca com isso, digamos assim. Vou falar brinca. Eu adoro pra não irritar com as muito, feministas. As feministas são o único grupo que tem o direito de brigar comigo. Por quê? Porque é o único grupo que eu encho o saco diretamente, entendeu? A miséria do empoderamento feminino. Isso é um capítulo. É um capítulo. É. Aliás, a diagramação do livro também é muito interessante. Vou mostrar aqui como ele tem... Eu gostei muito, achei muito fácil editora Contexto, de ler, achei trabalho muito maneiro, deles. assim. E achei muito divertido isso que veio junto com o meu livro. Eu adorei aquela coisa que coloca na não porta perturbe, estou lendo. Em geral tem no hotel, né? Não perturbe, pra limpe o quarto, a camareira por favor, não entrar. Pra camareira. Mas quem não... Eu achei adorável isso, né? Você colocar isso na porta do seu quarto e deixar pendurado para ver se ninguém entra. A minha professora de yoga tem um que assim, não perturbe, estou meditando. Olha que maravilha. Você faz yoga? Há muitos anos. Você faz análise também? Há muitos anos. Muitos anos, quanto? 20? Análise, 30 anos mais ou menos. Porque é bom? Faz muito bem? Muito bom. Eu passei por freudianos, lacanianos, kleinianos, existencialistas. Nunca fiz junguianos. Nunca fiz terapia junguiana. Mas já fiz existencialista, já fiz freudiana, kleiniana e lacaniana. E há alguns, eu diria 4, 5 anos, talvez, ou mais, eu venho fazendo terapia unicotiana. E estou gostando muito. E eu acho a terapia, ela é, independente das suas correntes diferentes e tal, eu acho que a terapia é um espaço em que você não precisa fazer marketing de comportamento, por exemplo. Certo? É verdade. É um espaço... livre. Se você fizer marketing de comportamento na terapia, você está muito lascado. Então, eu acho... sem anos. Eu acho um espaço interessante para você... porque nós somos seres humanos modernos. Seres humanos modernos têm questões existenciais, como se fala em filosofia a partir do Kierkegaard. Então, acho que faz muito bem terapia. Vou pegar um capítulo seu aqui que você diz que isso é um clássico na filosofia. As pessoas que se dedicam ao conhecimento e que seriam, por consequência, mais inteligentes, teriam uma vida mais fácil ou mais difícil? Isso é o debate que eu tive na editora. Essa foi uma das questões logo. Foi a primeira pergunta que me fizeram sobre o livro. Isso é um clássico na filosofia, né? Já na Grécia Antiga há um vínculo de suposição entre melancolia e conhecimento. Melancolia e inteligência, no sentido largo da expressão, melancolia e filosofia, né? Essa é a suspeita de que quando você sabe muita coisa, quando você acumula repertório,
você deixa de ter aquela percepção superficial da realidade. Uma percepção superficial da realidade. E você percebe coisas que os outros não percebem. Essa é a ideia clássica que eu coloco no livro. Agora, tem aquele ditado americano famoso, ignorance is bliss, né? Então, há sempre a suspeita de que se você não... recentemente, um amigo meu, historiador, fez um comentário muito bom citando um livro do Jorge Amado, que eu não lembro o nome, não li, mas ele leu e citou, que é a chave para você ser feliz é ser bom e burro. Bom e burro? Bom, porque você tem uma abertura de espírito para o mundo que o torna mais generoso, e a mesquinharia normalmente deixa uma pessoa infeliz. Eu acho muito difícil você ser mesquinho. Eu acho mais difícil você ser mesquinho e feliz do que você ser inteligente e feliz. A mesquinharia acho que arruína a vida de uma pessoa, porque a mesquinharia vai além de uma série de coisas, né? E como você é burro na história que ele conta do livro do Jorge Amado, então você nunca vai entender que o mundo é mau, então você vai continuar sendo bom. E aí o vínculo, né? Parece o Cândido do Voltaire. O vínculo vai fazendo com que você continue investindo. É claro que é um comentário irônico do Jorge Amado, né? Repetir que eu sei a fonte pelo meu amigo, mas é um comentário irônico. Mas assim, há aí uma questão da felicidade, inclusive no sentido de que, Leda, a gente passou a maior parte da nossa história e pré-história morrendo jovem, não dava tempo de ser feliz. Ai, tomara que dê agora. Pô, agora tem dado, por isso dá tanto problema. Mas será que as pessoas são felizes? Porque, por exemplo, você não lê os comentários das redes sociais, Nada. né? A seu respeito. Mas há um tribunal nas redes sociais. Você fala uma coisinha, ou você... Sei lá, Donata Meirelles foi um exemplo disso, né? Recentemente. Sim. Uma festa que era uma festa de aniversário Eu dela. sei. E que virou O que um negócio aconteceu, assim, né? Inclusive com algumas coisas estranhas, porque aquelas moças eram baianas de receptivo, não eram mucamas. Com todo Claro. respeito, não estou defendendo racismo, não. Racismo eu acho que não Nem tem tampouco jogo. o casal. Hein? Nem tampouco o casal envolvido na história. Mas aquelas ouvi gravações, eu recebi gravações de baianas que amigos meus da Bahia me mandaram, delas dizendo a profissão delas, e muito preocupadas com o futuro da profissão delas. Porque elas são baianas de receptivo. Sei. Você chega no aeroporto na Bahia, todo mundo foi à Bahia, vai ver isso. Conheço, eu morei na Bahia há 15 anos, eu sei o que é. Você é de uma família baiana. Exatamente. Entregando uma fitinha do Bonfim, entregando uma cocadinha, fazendo foto, todo mundo faz foto com as baianas, e elas são lindas. E as roupas são lindas. Então, eu acho de baiana, apesar de apanhar horrores. Né? Você é a baiana turca, a baiana libanesa. Vão me xingar de tudo que é coisa, mas eu vou adorar. É assim, eu diria duas coisas sobre isso. Primeiro, sobre os comentários das mídias sociais, eu não leio comentários. Eu não leio comentários, assim, como diz o meu amigo Tassi, eu tenho com as mídias sociais uma relação sexual segura. Ele fala isso. Então, assim, as meninas da DOCA, da empresa, elas mediam tudo e tal. E assim, agora eu tenho contato com os seguidores. O meu contato com os seguidores no caso da Folha, leitores que me escrevem, eu respondo. Às vezes escrevem para a redação, esses são os que querem me matar. E aí eu respondo o que a redação pede para responder, que é de bom tom responder. Nas mídias sociais, aqueles que fazem perguntas para o meu canal, que eu discuto questões, aquelas questões são todas perguntas de seguidores. Então não é que eu não tenho contato com seguidores. Por isso que o Tasso fala que é uma relação sexual segura. O meu contato com seguidores é o contato com seguidores que fazem perguntas legais. Elas selecionam, aí a gente senta como uma reunião de pauta. Que merecem resposta. E olha, tem essas aqui, a gente olha elas, escolhe, vai escolhendo e vai respondendo. Sim. Exatamente. Então eu não tenho contato com as mídias sociais, com o que seria a dimensão assim mais, digamos, violenta e mais banal e mais fofoqueira, não tenho. De vez em quando, quem lançou isso foi a Folha, e eu tenho feito isso no canal às vezes as meninas selecionam as perguntas engraçadas, curiosidades, e eu respondo,
para os seguidores. Então, eu tenho uma relação com os seguidores mediada. Agora, com relação ao que você falou da Donata, como exemplo de uma história que cresceu monstruosamente nas mídias sociais, eu acho que a gente tem que evoluir para uma relação com as mídias sociais que seja uma relação um pouco monástica ou estoica, como se fala em filosofia, que é mantê-las um pouco distante. Se você ficar muito colado nas mídias sociais, e você, quando eu digo colado, eu não estou nem me referindo a ler comentários, expor a sua vida privada. Eu acho que, principalmente para pessoas que são públicas, elas deviam simplesmente não ter vida social nas mídias sociais. O problema é que parte da capacidade profissional das pessoas hoje depende delas se exporem pessoalmente nas mídias sociais. Porque o seguidor da mídia social, ele tem ânsia pelo privado da pessoa. Ele tem ânsia. Então, se ele não tem um pouco do privado da pessoa, ele é como se ele deixasse de ser fiel a ela. Então, você fica numa tensão entre dar um pouco do privado, mas não dar muito, porque senão você tem a vida privada devassada. Mas eu acho que há sim uma coisa que você tem que tomar cuidado com filmar festa. Apesar de que, por outro lado, não tem o que fazer, né, Lê? Alguém pode estar aqui no jantar na sua casa e estar com o celular aqui, ó, e ficar mostrando, né? Mostrando o tempo todo. Não tem como você controlar isso. Quer dizer, algumas pessoas fazem casamento, por exemplo, eu já li isso, nunca fui a nenhuma, já li, que pedem para colocar o celular numa caixinha na entrada e tal, para não... nunca ouvi falar disso, mas é uma boa ideia. Então, ainda assim, a pessoa pode escolher um outro celular na bolsa. Claro. Mas aí ela já está bem mal intencionada, né? Mas as pessoas também andam bem mal intencionadas. Né? Mas eu acho que às vezes uma pessoa filma e não está mal intencionada. A priori, entendeu? Eu posso estar no jantar, eu posso filmar você recebendo as pessoas, dando beijo no seu filho, não sei o quê, e eu necessariamente não estou mal intencionado. Não quer dizer mas de repente pode aparecer uma coisa no fundo. É verdade. Que vira um quadro específico que você tem na sua casa, e aí um louco fala que é um quadro racista e acaba com você. Isso é uma loucura, né? Isso é. Como é que você lida com a fama, hein, Pondé? Porque você é um homem famoso. Olha... Querendo ou não, né? Você pode não ter buscado isso, né? Quando eu busquei a exposição pública no pensamento público, eu sabia que isso, se desse certo, viria junto, né? E deu certo. Eu lido da seguinte forma: eu sou muito ocupado com o cotidiano. Então eu não tenho muito tempo para lidar com a fama. No sentido de que eu não lembro dela quase nunca. Eu só lembro dela quando alguém me para na rua. Ou quando eu estou no cinema e alguém fala comigo. Susto. No começo eu levava, hoje não tanto. E eu nunca dei azar. Ninguém nunca me parou de forma desagradável. Ninguém nunca foi grosseiro, eu não tenho que reclamar disso. É claro que às vezes você está no cinema e vem alguém e fala com você ou pede para bater um selfie, mas eu nunca tive problema com ninguém grosseiro, invasivo, assim. Que bom. Então eu tenho dado sorte. Mas eu lido trabalhando, sabe, Leda? Eu não tenho muito tempo. Sou envolvido com a família, com os filhos, com a mulher, com não sei o quê, e faz isso, e faz aquilo, e tem que ir para cá, e tem que ir para lá, e eu faço um monte de coisas. Então, não tenho tempo para lidar com a fama. Eu só tenho um tempo para produzir o trabalho que gera fama. Você tem filhos? 2 filhos. 2 filhos. Hoje, nas redes sociais, há uma grande exposição também dos filhos, né? Tem criança... com mais seguidor que milhões de adultos, tem crianças recebendo fortunas por alguma coisa que aparece ali no Instagram deles e tal. Como lidar com isso? O que você acha sobre isso? Olha, do ponto de vista dos meus filhos, que hoje já são adultos, né? Eu fui pai a primeira vez com 23, 24 anos. Você tem quantos hoje? Idade, 59. Vou fazer 60 esse ano. De 2019. A relação entre filhos e exposição, filhos e fama, meus filhos, eles são extremamente cuidadosos com a exposição pública, inclusive por minha causa. Então, a exposição é muito reduzida, inclusive do ponto de vista de fotos ou de textos. Não que eles são jovens, então eles estão nas mídias sociais, mas eles são sempre cuidadosos, inclusive com referência a dar vazão
através deles falarem de mim ou sobre mim ou chegarem até mim. Então, São cuidadosos. São cuidadosos, é. A minha mulher, psicanalista, exposição zero nas mídias sociais. Não tem nenhuma mídia social. Eu tenho mídia social profissional, não tenho nenhuma mídia social pessoal. Né? Ela não tem nenhuma, porque ela não precisa. Ela só tem o WhatsApp para falar com pacientes e amigos e família, claro. Mas a exposição é zero. Então, assim, pouca foto, foto que não seja profissional, quase nenhuma. Então, isso por uma prática familiar. A gente sempre foi ruim de foto. Não tem muito saco para bater foto, não sei o quê. Agora, eu acho, digamos assim, a priori, sobre outras crianças e outros pais, eu acho o fim da picada a exposição de filhos em mídias sociais. Acho muito ruim. Será que vai acontecer daqui a 20, 30 anos? Então, a gente não consegue saber ainda porque precisa de um tempo para assentar um pouco essa ferramenta, né? E eu acho que pode haver um certo cansaço que acontece com todo mundo em relação ao uso de certas ferramentas com o tempo, de você ficar nessa fúria. Porque, na verdade, as pessoas expõem os filhos que elas querem aparecer. Né? Elas querem aparecer. Então, eu acho que se aumentar o nível de ansiedade e infelicidade no mundo, aí vai continuar havendo essa exposição contínua. Mas, por outro lado, como as pessoas cada vez têm menos filhos, vai ter menos filho para expor. Vai expor um cachorro. Já estão expondo, fica tranquilo, vai de repente está com esse cachorro aberto. Você está relançando o Contra um Mundo Melhor. Esse eu relancei no meio do ano passado, mais ou menos. E está chegando também aí nas lojas. Esse livro, a primeira edição dele foi em 2010, mais ou menos, 2011. Tem um capítulo dele, a Caça, em que você fala do Nelson Rodrigues, e o Nelson Rodrigues gostava muito de falar sobre os idiotas, né? Uhum. Os idiotas da objetividade no jornalismo, os idiotas da democracia. Os idiotas se transformaram em maioria. Então, o Nelson dizia que um dos grandes feitos da democracia foi fazer com que o idiota descobrisse que ele era a maioria. Né? Assim, então a democracia não tornou o idiota a maioria, a democracia deu a consciência ao idiota que ele é a maioria. Né? E as redes sociais estão mostrando, se Nelson Rodrigues vivesse hoje, talvez ele comprovasse. Era né? o que o Humberto Eco falou. Né? E aí tem sempre aquele ranço de que é um comentário um pouco aristocrático, né? Porque, na verdade, é a ambivalência que enche o saco, porque as redes sociais, nós estamos nas redes sociais aqui. Então, as redes sociais, elas fazem uma função. Em política, elas são ótimas. Em política é uma função essencial na política, certo? Mas, ao mesmo tempo, elas produzem sistemas instáveis em política, pressionados o tempo inteiro. Né? O que é insuportável no mundo e na vida é a ambivalência das coisas. O que você está escrevendo agora? Eu acabei de escrever um livro chamado Os Filósofos que Me Formaram, que é um livro que, na verdade, olha aí, é um fruto de uma demanda de seguidores, olha aí. Eu esqueci, esse é um outro tipo de relação. Eu lancei um curso sobre os filósofos que me formaram, que é um curso de História da Filosofia, porque os seguidores pediam. E quais são esses filósofos? Né? E, então, eles pediam também, não vai ter algum material escrito sobre o curso? Aí eu propus a Editora Planeta, estou revisando o livro esses dias, para entregar, eu já acabei o livro, só estou revisando. E aí eu cubro desde a Grécia até o mundo contemporâneo. É uma história da filosofia. Que maravilha. Só que breve, não é um livro, dicionário. Para ler São Paulo, Nova York? Não, esse vai ser pior. Esse não vai dar para ler São Paulo, Nova York. Talvez se você, sei lá, você vai ter que ter duas legs, assim. Sabe? São Paulo, Nova York, Tóquio. Bom. Tá? Aí você consegue ler. Mas São Paulo, Nova York, São Paulo, Londres não vai dar para ler, infelizmente. Mas, de todo modo, vai ser um livro preocupado em traduzir, em deixar não, claro. Ele é um livro numa linguagem aberta, né? Uma linguagem friendly, para não especialistas, como a gente diz, onde eu vou narrando desde a Grécia os filósofos que foram mais importantes na minha formação como filósofo. Vai ser bom de ler. Sai quando? Quem sabe a Planeta, eu imagino que sai até junho de 2019. Agora, eu já assinei um contrato com um livro para 2020.
Aí em 19 ainda vai sair uma coletânea da Folha, das minhas colunas, que a Folha organizou. O Pilar Galo fez a coletânea, vai sair na Flip. Agora eu vou começar a trabalhar, estou na seleção de textos e tal. Eu assinei com a 3 Estrelas da Folha um livro para 2020, que é um livro, como se chama na academia, de mais fôlego, como se diz. É um livro chamado Literatura e Desespero. Esse não vai dar para ler São Paulo, Nova York. Não. Esse vai ter que ler sentado numa mesa. Esse você vai ter que ler. Esse é um livro para pensar. É que eu vou analisar alguns autores, como Dostoiévski, que já escreveu um livro sobre ele, Tolstói, Bernanos, Tragédias Gregas, né? Eu vou Nelson Rodrigues também já escreveu um livro, mas vou sobre Adúltera no Nelson. E então vai ser um livro sobre desespero. Vai ser um livro para gente grande. Das suas atividades, é a que você mais gosta de escrever? Não, mas eu sei lá. Eu adoro escrever, adoro dar aula. Essa atividade de, como diz, de transmissão de conhecimento via oral em sala de aula, em mundo corporativo. Eu tenho me divertido muito no mundo corporativo, coisa que eu comecei há uns 3 anos. Exercer a função de intelectual público no mundo corporativo, porque o mundo corporativo, coitado, é um palestras, mundo... o mundo corporativo, coitado, é um mundo que normalmente muita gente vai lá para fazer circo, né? E tem eu e alguns outros colegas que estamos começando a ir lá para levar o que o intelectual público leva, que é levar para aquelas pessoas algum conteúdo que não seja motivacional para ficar dizendo tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Porque aquelas são pessoas reais que estão ali se ferrando no dia a dia, numa série de coisas. E eu tenho uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia gostar, porque nunca pensei, é justamente eu tenho um canal, aí abri um canal onde você foi, que é o Democracia na Teia, onde eu converso com pessoas, e tem sido muito divertido também essa lida com o YouTube, digamos assim, né? Fazer curso para a plataforma. Então, eu gosto de tudo que eu faço, mas eu tenho um prazer especial em escrever e ler, de fato. Tenho mesmo. E na vida pessoal, o que você gosta de fazer? Quando eu não estou trabalhando? Então... Se é que há algum tempo você não está trabalhando. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou ocupado com a vida... familiar, de viajar para cá, de ir ao cinema com a minha mulher e jantar fora, e meu filho e a neta e não sei o que, e fazer aquilo, a minha filha que trabalha comigo, a gente está resolvendo. Então, assim, eu não tenho hobbies, né? Eu não tenho hobbies, eu sinto falta de hobbies. Eu sempre tenho a impressão que quando se tem hobby é porque não se faz o que gosta. Não. Tenho. Quantos? Acho que 6, 7, talvez. Não, 6, 7 só. Acho que sim. Pô, você gosta? Gosto. Você não gosta de moda, essas coisas, não? Não me ocupo muito com isso, não. E óculos, você se ocupa. E eu sou filho de oftalmologista, né? Cresci no consultório. Desde pequeno eu brincava com óculos. Meu pai tinha aquela caixa antiga, lembra de oftalmologista que pegava lente e botava? E assim, então eu achava aquilo tudo fascinante, aquelas lentes todas e os óculos, e eu ficava andando desde pequeno por dentro do consultório e vencer o saco dos pacientes em alguma medida. Mas assim, eu gosto de óculos. E eu comecei a usar óculos com 4, 5 anos. A vida toda? A vida inteira. Sofreu bullying, não? Não lembro. Não tinha, na época não chamava isso também? Não chamava de bullying, chamava encarnação. Em Minas falava, tá encarnando no fulano. Como é que era no Nordeste? Acho que é uma coisa semelhante, encarna. Mas eu não tenho lembranças traumáticas de escola. Assim, eu não tenho lembranças traumáticas de escola porque eu sempre acabei me dando muito bem na escola. E, na verdade, quando eu estava lá pelo 7º ano, como se fala hoje, 8º, na época se chamava 7ª série, 8ª série, eu acabei virando líder de classe, líder de centro acadêmico. Então, a minha experiência ao longo da educação foi uma experiência... Eu fazia parte daquele grupo dos moleques que eram os populares da escola. Então... Não era o CDF? Eu não era o CDF, não era o CDF, mas era bom aluno. Bom aluno, porém popular. Mas eu não era CDF, eu não estava preocupado com nota. Então, se eu tirasse um 7ão, estava bom, um 8ão. Você sentava lá na frente ou lá atrás na sala? Atrás. Lá no fundão. Sentava no fundão, Por isso que era simpático. Mas assim, mas eu não tive problema na escola. Não tenho
lembrança de... Que bom, né? E tampouco com óculos. Eu não lembro dessas coisas. Talvez eu tenha reprimido, mas eu não lembro. Nessa altura, se você não lembra, porque eu não lembro. não teve importância mesmo. Eu não Depois tenho... de tanto tempo de análise, você já ia ter lembrado. Né? Ou talvez tivesse criado problema com óculos, ao invés de gostar de óculos, sei lá, não sei. Ai, muito obrigado, Pandê. Eu que agradeço. Super obrigada por ter Sempre um vindo. prazer. Um prazer enorme pra gente também. Conversa solta, é legal. Super valeu, obrigado. Obrigado você. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E aquele negócio que eu esqueço de falar no começo, mas que é importante sempre, se inscreve no canal, aperta o sininho. O Pondé também tem canal. Tem o Democracia na Teia e o Luiz Felipe Pondé. Então, vai lá também, se inscreve lá também, se inscreve aqui, aperta o sininho, avisa os amigos, compartilha e volta para assistir o próximo vídeo. Valeu, até mais.